Cada um de nós nesse mundo é uma alma perdida. Nascemos em pecado, vivemos no pecado e morremos no pecado. Estamos condenados ao lago de fogo e não podemos nos salvar disso. Deus é justo juiz, então ele não está errado de fazer isso. Sua justiça tem de ser executada, mesmo que isso resulte em nossa morte e destruição eterna. Veja bem, é impossível algum indivíduo nunca ter reclamado de algo na vida, xingar alguém ou alguma coisa, guardar rancor de alguém, agir pelas emoções e não pela razão, cultivar hábitos ruins, tratar mal até as pessoas que ama, idolatrar, ter inveja, ciúmes, ser arrogante e desumilde. Muitos dizem que isso são características normais, que apesar de erradas é isso que nos faz humano. Mas, na verdade, isso já é o suficiente para nos condenar aos olhos de Deus. Isso e mais infinitos pecados que cometemos todos os dias e sempre vamos cometer. Alguns sem intenção, alguns que nos levam a mais outros pecados, e assim vai indo. Tudo isso é a consequência do primeiro pecado no Éden, onde lá foi a separação definitiva do homem com Deus. Deus tem milhões de motivos para condenar, alguns que nem mesmo nós percebemos ainda. Por estar tão afundado no pecado. Afinal, se existe o lago de fogo, é porque nem todo mundo merece ser salvo. No final, já não merecemos por natureza. Mas então, Ele decide te amar. Era você uma pessoa dominada pelo pecado e pelas práticas mundanas. Você se sente mal em seu coração, começa a pensar o que está fazendo com a sua vida. Se preocupa com a boa imagem que você e os outros tinham quando olhavam a você, mas que agora está destruída. Vícios e hábitos malignos que você não consegue largar. Você olha para o futuro e já não vê mais esperança na vida. Você está perdido no seu canto, na tristeza, na solidão, sofrendo por uma dor que ninguém mais sabe que você está carregando. Você olha para a infância, para o passado e lembra que ótima pessoa você era, mas então olha para o presente e se arrepende de quem se tornou. Nessa hora, no meio da escuridão, no fundo do poço, você se vê perdido, triste e quebrantado. Então, você junta todas as suas forças restantes, mesmo que fracas, e se arrepende do fundo do coração, da alma. Mesmo assim, você continua no fundo do poço perdido, sem saber onde ir. Então, um milagre acontece. Você é tocado tão poderosamente no fundo da alma que você se sente reavivado. Você se sente vivo novamente e finalmente se sente confortado. Essa é a sensação de quem foi salvo, e é assim que você é salvo. É quando o Messias vê você e te escolhe. Depois da salvação, quando olhamos por fora, nada mudou. Você continua lutando contra vícios, maus hábitos e pecados de sempre. Mas por dentro, tudo mudou. Você sente um fogo ardente vir da sua alma e uma vontade extremamente poderosa de lutar contra o pecado, prezar pela justiça e lutar contra aquilo que é maligno, não só dentro de você, como no mundo afora. Esta é uma evidência que sois salvos, quando você se converte de seus maus caminhos, se arrepende e luta para ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa. E não, a salvação não vem do arrependimento, mas sim do amor do Pai de te escolher. O arrependimento genuíno seu é apenas uma consequência de ser salvo pelo amor do Pai. Então, depois de tudo isso, você começa a ver a Bíblia de maneira diferente. Você começa a olhar o Messias e seu sacrifício de uma maneira completamente diferente.
E é aí, depois da sua salvação, que a sua vida começa de fato. Antes, você era dominado pelo pecado, perdido no mundo e não sabia o que esperar do futuro. Agora, você é regido pela graça, que no idioma original da Bíblia significa favor imerecido. Você não está mais perdido, porque sabe que Deus está com você. Então, você já encontrou uma luz aos seus caminhos. E agora você não se preocupa tanto com o futuro, porque sabe que se andar em retidão e agradar ao Pai, você terá um futuro abençoado, onde quer que você esteja. E apesar de que você continua pecando e errando, mesmo depois de ser salvo, porque não é tão puro quanto o Messias que te salvou, a diferença agora é que você já não vive mais em pecado e já não coloca mais o coração nisso, porque você sabe que a única coisa que importa é seguir os caminhos de Deus. Então, você já não é mais preso ao pecado quanto antes. E a melhor coisa de todas é que, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque nosso Pai nos ama e nos guarda. E no final, mesmo errando quantas vezes for, sempre iremos nos voltar para Ele. E é por isso que a sua vida só começa depois da salvação. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.